Constituição Apostólica Fidei Depositum, para a publicação do Catecismo da Igreja Católica, redigido depois do Concílio Vaticano II. João Paulo II, Bispo, servo dos servos de Deus, para a perpétua memória. Introdução. Guardar o depósito da fé é a missão que o Senhor confiou à sua Igreja e que ela cumpre em todos os tempos. O Concílio Ecumênico Vaticano II, aberto há 30 anos por meu predecessor, João XXIII, de feliz memória, tinha como intenção e como finalidade pôr em evidência a missão apostólica e pastoral da Igreja e, fazendo resplandecer a verdade do Evangelho, levar todos os homens a procurar e acolher o amor de Cristo, que excede toda a ciência. Conferir Efésios capítulo 3, versículo 19. Ao concílio, o Papa João XXIII tinha confiado como tarefa principal guardar e apresentar melhor o precioso depósito da doutrina cristã, para o tornar mais acessível aos fiéis de Cristo e a todos os homens de boa vontade. Portanto, o concílio não devia, em primeiro lugar, condenar os erros da época, mas, sobretudo, empenhar-se por mostrar serenamente a força e a beleza da doutrina da fé. Iluminada pela luz deste concílio, dizia o Papa, a Igreja crescerá em riquezas espirituais e, recebendo a força de novas energias, olhará intrépida para o futuro. É nosso dever dedicar-nos com vontade pronta e sem temor àquele trabalho que o nosso tempo exige, prosseguindo assim o caminho que a Igreja percorre há 20 séculos. Com a ajuda de Deus, os padres conciliares puderam elaborar, em 4 anos de trabalho, um conjunto considerável de exposições doutrinais e de diretrizes pastorais oferecidas a toda a Igreja. Pastores e fiéis encontram ali orientações para aquela renovação de pensamentos, de atividades, de costumes e de força moral, de alegria e de esperança, que foi o objetivo do concílio. Depois de sua conclusão, o concílio não deixou de inspirar a vida da Igreja. Em 1985, pude afirmar, para mim, que tive a graça especial de nele participar e colaborar ativamente em seu desenvolvimento, o Vaticano II foi sempre, e é de modo particular, nestes anos de meu pontificado, o constante ponto de referência de toda a minha ação pastoral, no consciente empenho de traduzir suas diretrizes em aplicação concreta e fiel, no âmbito de cada igreja e da igreja inteira. É preciso, incessantemente, recomeçar daquela fonte. Nesse espírito, em 25 de janeiro de 1985, convoquei uma Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, por ocasião do 20º aniversário do encerramento do concílio. A finalidade dessa Assembleia era celebrar as graças e os frutos espirituais do Concílio Vaticano II, aprofundar seu ensinamento para aderir melhor a ele e promover seu conhecimento e sua aplicação. Nessa ocasião, os padres sinodais manifestaram o desejo de que seja composto um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, tanto em matéria de fé como de moral, para que seja como um texto de referência para os catecismos ou compêndios que venham a ser preparados nas diversas regiões. A apresentação da doutrina deve ser bíblica e litúrgica, oferecendo ao mesmo tempo uma doutrina sã e adaptada à vida atual dos cristãos. Depois do encerramento do sínodo, fiz meu este desejo, considerando que ele corresponde à verdadeira necessidade da Igreja Universal e das igrejas particulares. Como não havemos de agradecer de todo o coração ao Senhor neste dia em que podemos oferecer a toda a Igreja, com o título de Catecismo da Igreja Católica, este texto de referência para uma catequese renovada nas fontes vivas da fé?
Depois da renovação da liturgia e da nova codificação do direito canônico da Igreja Latina e dos cânones das igrejas orientais católicas, este catecismo trará um contributo muito importante àquela obra de renovação da vida eclesial inteira, querida iniciada pelo Concílio Vaticano II. Itinerário e espírito da redação do texto. O Catecismo da Igreja Católica é fruto de uma vastíssima colaboração. Foi elaborado em 6 anos de intenso trabalho, conduzido num espírito de atenta abertura e com apaixonado ardor. Em 1986, confiei a uma comissão de 12 cardeais e bispos, presidida pelo Sr. Cardeal Joseph Ratzinger, o encargo de preparar um projeto para o catecismo requerido pelos padres do Sínodo. Uma comissão de redação composta por 7 bispos diocesanos, peritos em teologia e em catequese, coadjuvou a comissão em seu trabalho. A comissão encarregada de dar as diretrizes e de vigiar o desenvolvimento dos trabalhos seguiu atentamente todas as etapas da redação das 9 sucessivas composições. A comissão de redação, por seu lado, assumiu a responsabilidade de escrever o texto e inserir nele as modificações pedidas pela comissão e de examinar as observações de numerosos teólogos, exegetas e catequistas, e sobretudo dos bispos do mundo inteiro, a fim de melhorar o texto. A comissão foi sede de intercâmbios frutuosos e enriquecedores para assegurar a unidade e a homogeneidade do texto. O projeto tornou-se objeto de vasta consulta de todos os bispos católicos, de suas conferências episcopais ou de seus sínodos, dos institutos de teologia e de catequética. Em seu conjunto, ele teve um acolhimento amplamente favorável da parte do episcopado. É justo afirmar que este catecismo é fruto de uma colaboração de todo o episcopado da Igreja Católica, o qual acolheu com generosidade meu convite a assumir a própria parte de responsabilidade numa iniciativa que diz respeito intimamente à vida eclesial. Tal resposta suscita em mim um profundo sentimento de alegria, porque o concurso de tantas vozes exprime verdadeiramente aquela a que se pode chamar a sinfonia da fé. A realização deste catecismo reflete, deste modo, a natureza colegial do episcopado, testemunha a catolicidade da Igreja. Distribuição da matéria. Um catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva na Igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e das santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicitações da doutrina que no decurso dos tempos o Espírito Santo sugeriu à Igreja. É também necessário que ajude a iluminar, com a luz da fé, as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado. O catecismo incluirá, portanto, coisas novas e velhas. Conferir Mateus capítulo 13, versículo 52. Porque a fé é sempre a mesma e simultaneamente é fonte de luzes sempre novas. Para responder a esta dupla exigência, o Catecismo da Igreja Católica, por um lado, retoma a antiga ordem, a tradicional já seguida pelo Catecismo de São Pio V, articulando o conteúdo em 4 partes: o Credo, a Sagrada Liturgia, com os sacramentos em primeiro plano, o agir cristão exposto a partir dos mandamentos e, por fim, a oração cristã. Mas, ao mesmo tempo, o conteúdo é com frequência expresso de modo novo para responder às interrogações de nossa época. As 4 partes estão ligadas entre si. O mistério cristão é o objeto da fé, primeira parte. É celebrado e comunicado nos atos litúrgicos, segunda parte.
está presente para iluminar e amparar os filhos de Deus em seu agir. Terceira parte. Fundamenta a nossa oração, cuja expressão privilegiada é o Pai Nosso, e constitui o objeto de nossa súplica, de nosso louvor e de nossa intercessão. Quarta parte. A liturgia é ela própria oração. A confissão da fé encontra seu justo lugar na celebração do culto. A graça, fruto dos sacramentos, é a condição insubstituível do agir cristão, tal como a participação na liturgia da Igreja requer a fé. Se a fé não se desenvolve nas obras, está morta. Conferir Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 16. E não pode dar frutos de vida eterna. Lendo o Catecismo da Igreja Católica, pode-se captar a maravilhosa unidade do mistério de Deus e de seu desígnio de salvação, bem como a centralidade de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, enviado pelo Pai, feito homem no seio da Santíssima Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, para ser nosso Salvador. Morto e ressuscitado, ele está sempre presente em sua Igreja, particularmente nos sacramentos. Ele é a fonte da fé, o modelo do agir cristão e o mestre de nossa oração. Valor doutrinal do texto. O Catecismo da Igreja Católica, que aprovei no passado dia 25 de junho e cuja publicação hoje ordeno em virtude da autoridade apostólica, é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, testemunhadas ou iluminadas pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja. Vejo como um instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão eclesial e como uma norma segura para o ensino da fé. Sirva a ele para a renovação, a qual o Espírito Santo chama incessantemente a Igreja de Deus, corpo de Cristo, peregrina rumo à luz sem sombras do reino. A aprovação e a publicação do Catecismo da Igreja Católica constituem um serviço que o sucessor de Pedro quer prestar à Santa Igreja Católica, a todas as igrejas particulares, em paz e em comunhão com a Sé Apostólica de Roma. O serviço de sustentar e confirmar a fé de todos os discípulos do Senhor Jesus. Conferir Lucas capítulo 22, versículo 32. Como também de reforçar os laços da unidade da mesma fé apostólica. Peço, portanto, aos pastores da Igreja e aos fiéis que acolham este catecismo em espírito de comunhão e que o usem assiduamente ao cumprir sua missão de anunciar a fé e de convocar para a vida evangélica. Este catecismo lhes é dado a fim de que sirva de texto de referência, seguro e autêntico, para o ensino da doutrina católica e, de modo muito particular, para a elaboração dos catecismos locais. É também oferecido a todos os fiéis que desejam aprofundar o conhecimento das riquezas inexauríveis da salvação. Conferir João capítulo 8, versículo 32. Pretende dar um apoio aos esforços ecumênicos animados pelo santo desejo da unidade de todos os cristãos, mostrando com exatidão o conteúdo e a harmoniosa coerência da fé católica. O Catecismo da Igreja Católica, por fim, é oferecido a todo homem que nos pergunte a razão de nossa esperança. Conferir Primeira Carta de São Pedro, capítulo 13, versículo 15. E queira conhecer aquilo em que a Igreja Católica crê. Este catecismo não se destina a substituir os catecismos locais, devidamente aprovados pelas autoridades eclesiásticas, os bispos diocesanos e as conferências episcopais, sobretudo se receberam a aprovação da Sé Apostólica. Destina-se a encorajar e ajudar a redação de novos catecismos locais, que tenham em conta as diversas situações e culturas, mas que conservem cuidadosamente a unidade da fé e a fidelidade à doutrina católica. Conclusão. No final deste documento, que apresenta o Catecismo da Igreja Católica, peço à Santíssima Virgem Maria,
Mãe do Verbo encarnado e Mãe da Igreja, que ampare, com sua poderosa intercessão, o empenho catequético da Igreja inteira, em todos os níveis, nestes tempos em que ela é chamada ao novo esforço de evangelização. Possa, à luz da verdadeira fé, libertar a humanidade da ignorância e da escravidão do pecado, para conduzi-la à única liberdade digna deste nome. Conferir João capítulo 8, versículo 32. A da vida em Jesus Cristo, sob guia do Espírito Santo na terra e no reino dos céus, na plenitude da bem-aventurança, da visão de Deus, face a face. Conferir Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, e Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6 a 8. Dado no dia 11 de outubro de 1992, 30º aniversário da abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II, 14º ano de meu pontificado. Joanes Paulus II.